Bons condutores brasileiros poderão ter descontos em postos. SUS confirma que terá tratamento contra AVC na rede. A Lesc trata da situação dos indígenas no estado. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Hoje, sexta-feira, 12 de agosto de 2022. Lembrando para os atrasados de plantão que hoje o comércio da região fica aberto até às 7h30 da noite e amanhã até às 5 horas da tarde. A Agência Nacional de Saúde, a Anvisa, está recebendo produtos para ajudar no combate da varíola do macaco. Todos são para tentar fazer o diagnóstico rápido da doença. Segundo a agência, os 2 primeiros produtos fabricados na Espanha e na China, respectivamente, são ensaios moleculares que passaram pela avaliação do corpo técnico da Anvisa e aguardam complementação de informações por parte das empresas solicitantes para a continuidade da análise. O terceiro produto também é um ensaio molecular de uma farmacêutica brasileira, mas que tem parte da sua produção ocorrendo em outro país e a análise técnica da documentação está em curso. Os pedidos mais recentes relacionados a teste rápido para a detecção de antígeno, produzido por outra empresa chinesa, e outros 2 kits que usam a tecnologia PCR, foram fabricados totalmente no Brasil, pelo Instituto de Tecnologia Biomanguinhos. Em nota, a Anvisa destacou que a prioridade é a avaliação de todos os pedidos de registro de produtos para diagnóstico in vitro, que possam ser utilizados como recurso para o enfrentamento da varíola do macaco. A Caixa Econômica Federal começou a pagar a primeira parcela do Auxílio Brasil, com um valor mínimo de R$ 600 referente ao mês de agosto. O valor vai vigorar até dezembro, segundo a emenda promulgada pelo Congresso Nacional em julho. Os beneficiários com número final 3 da inscrição social recebem hoje o benefício. Na quarta-feira, dia 10, as inscrições com final 2 já receberam o auxílio conforme calendário divulgado pelo programa. Com a liberação de mais 2.200.000 famílias, o total de pessoas atendidas subiu para 20.200.000 a partir deste mês. Os aplicativos do Auxílio Brasil e Caixa Tem estão disponíveis para consultas sobre datas e valores. O valor mínimo do Auxílio Brasil vai voltar a ser R$ 400 em janeiro, até que uma nova proposta de emenda à Constituição seja aprovada. Algumas farmacêuticas correm contra o tempo para produzirem produtos capazes de detectar com mais facilidade o vírus da varíola do macaco. Os kits são capazes de detectar as 2 variantes do vírus monkeypox em amostras de material retirado das lesões na pele do paciente com suspeita para a doença. O diretor do Biomanguinhos, Maurício Uzuma, afirmou que os testes estão disponíveis para pronta entrega e destacou a relação entre a agência e o Ministério da Saúde para o controle da doença. A tecnologia empregada nesses kits permite a rápida implantação na rede de laboratórios centrais de saúde pública, pois utiliza plataformas já em uso na identificação de outras doenças. A disponibilização dessas soluções para o Ministério da Saúde reafirma o compromisso de Biomanguinhos no enfrentamento dos desafios que continuam a surgir para a saúde pública. As ações rápidas de preparação para essa nova emergência demonstram a consciência gerada durante o período da pandemia de Covid-19. Os cientistas esperam que a aprovação do registro das testagens fortaleça um arranjo produtivo local, focada na autonomia nacional em relação a insumos indispensáveis ao enfrentamento de problemas de saúde pública. Em junho, a Fiocruz já havia produzido testes para o diagnóstico de doenças em tempo recorde. Eles foram distribuídos para todo o Brasil por meio do Ministério da Saúde e para a Organização Pan-Americana da Saúde, que exportou para outros 20 países. Nesse novo lote, a Fiocruz informou que produziu cerca de 12.000 unidades de cada kit de testagem.
Além disso, afirmou que tem capacidade de produzir mais kits de diagnósticos sem atrapalhar a produção de seus outros produtos. A seguir, bom condutor poderá ganhar descontos em impostos. E olha só que boa notícia, o trabalho voluntário e o artesanato são associados ao menor risco de demência em idosos. E pesquisadores relacionam uma série de atividades de lazer que podem contribuir para evitar o declínio cognitivo na terceira idade. Com o envelhecimento populacional e o aumento da expectativa de vida para os próximos anos, também cresce a preocupação de cientistas sobre como evitar um dos problemas mais comuns ao avanço da idade, a demência. Um trabalho publicado na revista Neurology da Academia Americana de Neurologia fez uma revisão de artigos científicos e chegou à conclusão de que algumas atividades de lazer podem reduzir o risco de demência. Mais de 2 milhões de pessoas que não sofriam da doença foram acompanhadas por pelo menos 3 anos. Nesse período de observação, foi verificado que cerca de 75 mil pessoas desenvolveram demência. Os autores do trabalho concluíram que indivíduos que se envolviam em alguma atividade de lazer tiveram um risco menor de desenvolver a doença, em comparação com aqueles que não faziam nada. Fazer artesanato, praticar esportes ou voluntariado são apontados como aliados de um envelhecimento saudável. As atividades mentais, como leitura e jogos, foram associadas a um risco 23% menor de demência. Já as atividades físicas, como caminhada e natação, contribuem com um risco 17% menor. E as pessoas engajadas em eventos sociais, como aulas e trabalho voluntário, tiveram 7% menos chances de ter a doença. Os agricultores vivem a expectativa de baterem recordes em vendas da safra de grãos do país. Se o resultado da temporada 2021-2022 se confirmar, representará um crescimento de 15 milhões e 900 mil toneladas, ou 6,2% na comparação com a colheita registrada na safra 2020-2021. Com relação às culturas de primeira safra, com exceção do milho, todas as safras já estão colhidas. As culturas de segunda safra estão com colheitas bastante adiantadas. E as de terceira safra, como as culturas de inverno, estão próximas da conclusão de plantio. Segundo a Conab, a cultura de inverno deve ter plantio concluído na primeira quinzena de agosto. Já o trigo estima-se uma produção recorde de 9 milhões e 200 mil toneladas. O governo federal vai cadastrar e premiar com descontos em taxas os motoristas sem multas. O condutor que não tiver cometido infração em 12 meses pode se inscrever no cadastro positivo pela Carteira Digital de Trânsito. O condutor pode se inscrever por meio da Carteira Digital de Trânsito ou pelo site da Secretaria. Entre as vantagens, o motorista que não tiver cometido nenhuma infração no período de 1 ano pode receber descontos, benefícios e incentivos por boa conduta. Segundo a Secretaria, entre os benefícios estão o desconto na renovação da CNH, o crédito em estacionamentos rotativos, entre outros. A ferramenta para realizar a inscrição deve ser disponibilizada até setembro. O cadastro vai conter a relação dos condutores que não cometeram infração de trânsito no período de 1 ano e que vão ter conduta premiada. O condutor precisa manifestar a sua intenção de ser inserido no cadastro positivo para ganhar os descontos. A inserção não é automática. A Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério da Infraestrutura ainda está regulamentando o processo de adesão ao cadastro e o passo a passo que o condutor deve seguir para entrar no cadastro positivo. Um novo método tecnológico será incluído no Sistema Único de Saúde para tratamento do AVC. Segundo o anúncio do Ministério da Saúde, o procedimento começará a ser realizado até o final deste ano.
A trombectomia, tratamento utilizado na fase aguda do acidente vascular cerebral, funciona através de um catéter colocado no vaso sanguíneo do paciente para remover o bloqueio e restaurar o fluxo sanguíneo para a área afetada. Até o momento, apenas 4 hospitais públicos oferecem o tratamento em todo o país. Ele custa de 15 a 20 mil reais e é custeado pelo próprio hospital ou pela Secretaria Estadual de Saúde. Atualmente, a única terapia disponível no sistema público de saúde é a trombólise, que nem sempre é eficiente para os casos mais graves da doença. Para o novo tratamento ser disponibilizado no SUS, resta apenas concluir a terceira fase, que é analisar a disponibilidade dos hospitais especializados em suportar a tecnologia. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o Brasil possui 88 centros de tratamento especializado em AVC, mas nem todos poderão contar com essa tecnologia em um primeiro momento, pois serão necessários treinamentos das equipes e cursos aos profissionais para aprenderem a lidar com as novidades. Só no mês passado, quase 9 mil brasileiros morreram vítimas de AVC, o que dá uma média de 11 óbitos por hora. Os dados ficam ainda mais alarmantes, sabendo que só no primeiro semestre desse ano, mais de 56 mil óbitos pela doença foram relatados. O acidente vascular cerebral é uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo o mundo. Ele ocorre quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. O principal sinal de alerta para qualquer tipo de AVC é fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna, especialmente em um lado do corpo. A maior forma de prevenir a doença é adotar hábitos saudáveis, como evitar o consumo de álcool, manter uma alimentação equilibrada, beber bastante água e praticar atividades físicas regularmente. E uma informação que acabou de chegar da Prefeitura Municipal de Criciúma é que amanhã, das 9 da manhã até as 4 horas da tarde, em parceria com o Rotary Club, a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Saúde irão realizar na Praça Nereu Ramos uma campanha de multivacinação e também contra a poliomielite. É uma grande oportunidade para colocar em dia a caderneta de vacinação de crianças até 15 anos de idade e também vacinar e reforçar a vacina da poliomielite com crianças até 5 anos de idade. Portanto, amanhã essa campanha será feita na Praça Nereu Ramos, no centro de Criciúma, das 9 da manhã às 4 horas da tarde, uma tenda montada na praça. Já a campanha nacional de vacinação tem o seu dia, o dia D, que é o próximo, sem ser o próximo sábado, o outro, no dia 20 de agosto, aí sim é o calendário nacional, aonde as unidades básicas de saúde ficarão abertas das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Portanto, amanhã é uma grande oportunidade para levar as crianças para colocar a caderneta de vacinação em dia e também vacinar e reforçar a vacina da poliomielite nos pequenos. A seguir, Hospital São José em alerta amarelo devido à falta de verbas. Dezenas de agricultores e representantes do agronegócio participaram na Assembleia Legislativa de uma audiência pública promovida pela Comissão de Agricultura do Parlamento. Em pauta, uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal que pode mudar a tese do marco temporal atualmente em vigor no Brasil, que defende que povos indígenas só podem reivindicar suas terras caso estivesse sobre elas em 5 de outubro de 1988, dia em que entrou em vigor a Constituição Federal.
Dezenas de agricultores, representantes do agronegócio e proprietários de terras participaram na Assembleia Legislativa de Santa Catarina de uma audiência pública promovida pela Comissão de Agricultura do Parlamento. Em pauta, uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal, que pode mudar a tese do marco temporal, atualmente em vigor no Brasil, que defende que povos indígenas só podem reivindicar terras caso estivessem sobre elas em 5 de outubro de 1988, dia em que entrou em vigor a Constituição Federal. A preocupação é que uma futura decisão do STF possa permitir a ampliação ou demarcação de novas reservas indígenas, prejudicando centenas de famílias de agricultores ou pequenos proprietários catarinenses, muitos deles descendentes de antepassados que adquiriram as terras e os títulos de propriedade mais de um século atrás. O representante jurídico da Associação dos Proprietários de Imóveis de Araquari e região participou da audiência. Segundo ele, cerca de 280 proprietários estão com medo de perder as terras. A nossa preocupação é com a questão da segurança jurídica. Por quê? A segurança jurídica nos estabelece o direito de propriedade. E com essas portarias que foram criadas na gestão anterior da FUNAI, não a nova FUNAI, elas criaram um extremo embaraço para todos os proprietários de terra e principalmente o confronto entre os indígenas e os proprietários de terras. O sentimento é muito triste, porque principalmente esses indígenas foram colocados lá em ônibus, estou falando pelos autos, né, que estão provados nos autos, e os estudos antropológicos foram feitos por terceiros de ONGs que trabalharam na gestão anterior a serviço da FUNAI antiga, não a nova FUNAI, que a nova FUNAI tem outro conceito, outra política que faz o índio a sua integração e o etnodesenvolvimento do indígena perante a sociedade. O vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina defendeu a manutenção do marco temporal. Depois de muitos anos, onde a gente imaginava que tinha sido superado o problema de conflitos indígenas, por demarcação de novas áreas indígenas, aumento de áreas indígenas, surge agora o Supremo Tribunal Federal dizendo que o marco temporal não é o fim do processo, que aquilo que a Constituição de 88 pregou, que eram donos das suas terras, os indígenas que estavam em cima dela, agora o Supremo está votando e está no empate de 1 a 1, dizendo que isso pode ser revisto porque não é legal isso. Então, isso traz uma insegurança muito grande, principalmente em Santa Catarina, onde atinge inúmeras famílias de pequenos agricultores, onde não existem índios, com áreas já demarcadas para ser novas reservas indígenas. O exemplo está na região de Saudades, Cunhaporã, que está se pretendendo marcar uma área indígena que vai desalojar 360 pequenos agricultores para trazerem índios do Rio Grande do Sul, que estão lá no Rio Grande do Sul, que dizem que eram originários dessa área. O procurador do estado de Santa Catarina também participou da audiência pública e disse acreditar que o marco temporal deverá ser mantido. Pelos meus estudos, pelas minhas avaliações, pela jurisprudência do Supremo Tribunal, eu acredito que essa posição vai ser mantida, tá? Até pelos votos. Talvez tenha um ou outro ministro vencido, mas me parece que o Supremo não deverá tangenciar muito dessa posição já adotada. Ao final da audiência pública foi divulgado o endereço eletrônico www.marcotemporal.com.br, onde é possível assinar uma petição de apoio ao marco temporal e contra a desapropriação de terras. A direção do Hospital São José de Criciúma reuniu a imprensa para falar sobre os números da instituição. Hoje, os repasses públicos não suprem a vida financeira do hospital, que já é a segunda maior entidade de saúde do estado, perdendo apenas para o EMOSC. Válvula de escape de toda a região quando o assunto é saúde, o Hospital São José está com alerta amarelo ligado, com um prejuízo mensal de mais de 3 milhões de reais no atendimento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A projeção é que a unidade chegue a um déficit neste ano de mais de 43 milhões de reais. Somente em 2021, o hospital realizou 185.295 atendimentos. Destes, 96,12 foram pelo SUS.
O hospital vem trabalhando sim com dificuldade. Ao longo dos últimos anos nós sempre tivemos um déficit do Sistema Único de Saúde em relação a receitas e despesas, mas isso se intensificou mesmo no pós-pandemia, onde nós temos uns recursos restritos do Sistema Público de Saúde e os custos aumentaram muito em todos os sentidos. Então essa conta realmente está nos preocupando, é uma conta que ultimamente não tem fechado do ponto de vista receita e despesa, e esse déficit mensal pode chegar realmente a valores muito altos e isso inviabilizar o serviço. Com o comitê criado, a direção busca soluções para sanar o prejuízo, bem como já iniciaram conversas com secretarias de saúde de Criciúma e do estado para buscar mais recursos. O comitê de crise está dentro do hospital devido à situação. O hospital vive a sua situação financeira mais complicada dos últimos tempos. Somente de repasse do município de Criciúma recebe apenas R$50 mil. E as contas estão aí. Subiram. Depois da pandemia, os equipamentos e, claro, o custeio também aumentou cerca de 50% em algumas áreas. O hospital vai tentando administrar para não ter que paralisar algum tipo de serviço. Dependendo do contrato com o gestor, ele tem algumas particularidades. Comparado a alguns outros serviços, nós temos um contrato, nós prestamos muito mais serviços e principalmente de alta complexidade, com um recurso muito menor comparado ao volume de atendimento do Hospital São José em relação a demais hospitais. Então sim, hoje nós temos um déficit hoje do SUS, fazemos o que tem de alta complexidade para esse sistema público, mas a conta realmente não fecha em relação ao recebido do SUS em relação às nossas despesas. Ao todo, hoje o Hospital São José possui 309 leitos, 185.295 atendimentos, 58.740 urgências e emergências, 19.955 internações, 10.044 cirurgias, 808.907 exames laboratoriais, 96,12% de atendimentos do Sistema SUS e 49% dos pacientes são de Criciúma. O diretor médico técnico ressalta que há planos para tentar, se não sanar, diminuir a dívida, mas que realmente precisa do apoio financeiro de municípios, governo estadual e federal. Temos um comitê de crise, temos um sistema de chamada do planejamento estratégico de urgência e com essa chamada e com toda essa reestruturação, estamos ainda tentando viabilizar novos serviços, viabilizar novas receitas e ao mesmo tempo, por mais que a gente já trabalhe com um setor muito enxuto de custos, a gente ainda tentando em poucas coisas diminuir alguns custos, mas o que a gente está mais primando agora sim é o aumento da receita. E vamos agora às notícias que foram destaque essa semana aqui no Informe Região. Segunda-feira, Portugal, que enfrenta uma escassez de mão de obra no turismo e na construção, alterou a chamada Lei de Estrangeiros para facilitar a migração e, em particular, o acolhimento de nômades digitais. Esta nova lei migratória, votada pelo Parlamento em julho, prevê um visto temporário com duração de 120 dias, prorrogáveis por 60 dias, para estrangeiros em busca de emprego. Também vai facilitar os procedimentos de visto para os nômades digitais, trabalhadores que exercem sua atividade graças às possibilidades oferecidas pelo teletrabalho. O estado de Santa Catarina já lançou sua estratégia para alcançar o maior público possível na campanha de multivacinação que iniciou segunda-feira em todo o país. Terça-feira, o Ministério da Saúde alerta sobre as formas de prevenção contra a varíola do macaco. O país já é o quarto do mundo com maior número de casos confirmados da doença. A varíola dos macacos é transmitida quando alguém tem contato próximo com as lesões de pele, secreções ou objetos usados por uma pessoa que está infectada. O vírus ainda pode ser passado de mãe para filho durante a gestação através da placenta. E a doença também pode ser passada através da relação sexual pela proximidade de contato de pele a pele entre as pessoas envolvidas. O comércio de Criciúma está preparado para atender os consumidores para o Dia dos Pais, com 2 dias de horários estendidos, especialmente nesta sexta e no sábado.
a gente tem uma média de presentes em torno de R$ 150. Então, esse é o ticket médio, cada pessoa, estimativa que vai ser gasta em cada presente. E praticamente vai ser, a gente imagina que seja a mesma métrica que aconteceu o ano passado, que o Dia dos Pais do ano passado foi um ano muito legal. Então, a gente espera um incremento de 6% nas vendas aí do comércio. A gente acha que vai ser uma data muito positiva, a gente vê esse segmento do Dia dos Pais aí com crescimento bem legal. Quarta-feira, Santa Catarina viveu um final de semana em estado de grande atenção devido à passagem de um ciclone extratropical no estado. 10 horas já começou a verter água pelo banheiro, pelo pátio, e aí a gente começou a sair. A Defesa Civil só pediu pra gente pegar, tirar as crianças e tirar a gente, e a gente saiu. Tá, o meu cachorro, meu amigo e a minha gata estão presos dentro de casa. O portão está trancado porque está sem luz, então tem que dar um jeito de nadar e resgatar todo mundo lá. O brasileiro continua endividado, mas a última pesquisa mostra que 10 brasileiros de 7 deles conseguem pagar as contas em dia, mas zeram o orçamento do mês. Os brasileiros diminuíram os custos com o lazer e 58% deles deixaram de comprar roupas e sapatos. 25% das pessoas disseram ter reduzido ou deixado de comprar remédios. 19% deixaram de pagar o plano de saúde e 14% pararam ou atrasaram o pagamento do aluguel ou da prestação do imóvel. Quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro assinou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. Essa é a lei que indica como será destinado o dinheiro do país. Também autoriza o aumento dos custos com pessoal, regulamenta as transferências aos setores públicos e privados, além de disciplinar o equilíbrio entre as receitas e as despesas e indicar as prioridades para os financiamentos pelos bancos públicos. O governo vetou alguns trechos do projeto, aprovado pelo Congresso Nacional no dia 12 de julho. Dia de limpeza nas casas e contagem dos prejuízos para os atingidos pelo ciclone extratropical em Criciúma. Nós precisamos de uma vida boa, não assim, jogada na lama, não assim perdendo tudo que a gente constrói, que a gente adquire, que a gente quer. Eu não tenho mais palavras, sabe? Estou bem desanimada disso tudo. É triste. E com essas informações a gente encerra o Informe Região desta sexta-feira. Lembrando para você, siga a gente nas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook. E também para vídeos e a nossa programação, siga a gente lá no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. A todos vocês, uma boa noite, um bom final de semana. Aproveite o Dia dos Pais. Até segunda.